Olá, Bianca. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Estou convidando o Júlio aqui, acabei de enviar. Tá. O Júlio Olá, já tá lá. Eu Ó, tinha pode já, que feito. beleza! É que eu estou acertei, mudando, hein? tô Deu mudando o meu tudo certo. fone. Eu tinha. O Júlio já está lá. Já estamos online, não é? Estamos online, já temos 8 participantes. Ótimo. Eu estou só Legal. colocando o meu fone. Eu tinha posto um fone sem fio, mas ele não foi aceito aqui. Já Mas vamos a gente está te começar. ouvindo bem, Carlos. Não entendi? A gente está te ouvindo bem. Você queria botar um É, microfone? eu vou botar o fone porque eu ouço melhor Ah, o fone, tá. o fone. Só um minutinho. Vê se está melhor ou está igual. Tá, melhorou. Melhorou. Então. O Júlio está ali com uma paisagem. O que é aquilo? Essa paisagem não sei se é minha. Eu Você acho está que é vendo? você, Carlos. Não é você que está na paisagem? Ah, então já sei o que é. Agora Ah! sim. Você era uma paisagem? Eu era uma paisagem, me tornei uma pessoa. Mas é a visão, né? É a vista que eu tenho aqui do meu escritório. Maravilhosa. Legal. Já temos aí pessoas entrando, não Temos, é? estamos com 13 pessoas. 13 pessoas, que bom, já já a gente vai começar. Júlio está ouvindo bem, está vendo bem. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem, estou Ótimo. vendo bem. Vocês também me veem? Deixa eu me afastar um pouco aqui. Sim, se você puder botar, se for possível, ficou a sua cabeça embaixo e um monte de livro em cima. Mas se não puder mudar, não tem problema. Só para você ficar mais no Eu meio, consegui acertar, prender o celular, eu não quero mexer para não cair agora. faz muito bem. A Bianca está nos ajudando, Bianca Machado, não é? Está nos dando os apoio aqui, super competente na área de mídias sociais. E as pessoas, enquanto isso, estão chegando, a gente bate esse papinho inicial, não é? Aquecimento. A Bianca Aquecimento. conseguiu o milagre de me ensinar a entrar no Instagram. Pois é, a Bianca consegue cada coisa Não foi tão inacreditável. difícil, gente. Não foi tão difícil. Vocês foram maravilhosos. Excelentes alunos. Que bom, e você é uma professora paciente, diligente, né? Que bom. A gente, na realidade, está estreando, né, pela brasileira, Sociedade Brasileira de Psicanálise, o uso do Instagram com transmissão ao vivo. Então, isso vai ser muito bom, né? Eu acho que é uma mídia muito ágil e muito boa, né? Então, acho que vai ser uma boa tarde, início de tarde, na realidade. Estamos nos aproximando do meio-dia, do dia 21 de outubro de 2022, né? E as pessoas estão chegando e acho que vai ser um diálogo muito bom, né? É, Carlos, estamos todos a você que vai postos. dar a partida oficial, né? Eu vou dar Pontapé inicial. pontapé inicial, pode ser, e a ideia nossa, de fato, é fazer um diálogo, Tá bom. né? Que vá fluindo e uma questão vai puxando a outra, né? Mas eu Ok. faço uma Não, eu digo apresentação. oficial no sentido de dizer está começando a live. Isso, sim, sim, sim. Vou nos apresentar a todos, né? E estamos aqui já as pessoas aí chegando. Sempre tem aquele atrasozinho, mas vamos tentar começar no horário, né? Temos muita coisa aqui a conversar e muita coisa necessária, né? De diálogo necessário.
nesse Isso. momento tão penoso, tão difícil, né? No qual o Brasil aí tá mergulhado, né? Então vamos aproveitar. Ah, bom dia, Lilian está dando bom dia, psicóloga. A Tereza Lopes está entrando também. Tereza é uma querida colega que faz parte da nossa equipe da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e está nos acompanhando. E a Tereza tem já uma experiência, tem feito algumas lives super interessantes. Outro dia foi uma sobre música e psicanálise, né? E, enfim, então as pessoas estão chegando aí. E você, olha lá, sim, a Tereza Lopes está dizendo que tá Ela no é do Rio. Rio. Ela é do Rio, mas ela mora em São Paulo, mas está no Rio agora. Tá certo. Daniel Loureiro, não é? Que é o nosso, que Bianca conhece também, da sociedade, está entrando aqui também. O Daniel nos ajuda em todas as transmissões, não é? Pelo YouTube, que é um outro canal nosso da Brasileira, além do site, né? Jean está chegando, e eu peço às pessoas que estão chegando que puderem avisar, não é? Os amigos, as pessoas, a Flávia. Olá, Flávia. Flávia está chegando agora, Flávia Strauss, que é meu braço direito, não é? No departamento de difusão da Brasileira, querida, e daqui a pouco vai estar aqui, vai me visitar, vamos passar um fim de semana juntos, e a Flávia daqui a pouco vai estar no carro. Enfim, mas bem-vinda, Flávia, participe, que bom que você veio. Vamos lá. Estamos quase chegando, já meio-dia, mais uns 2 minutinhos. Tá tudo em ordem, né, Bianca? Estamos fazendo tudo direitinho? Tudo certo. Eu Tá, pausei aqui, deixei o meu áudio fechado para não atrapalhar, né? Às vezes passam uns helicópteros aqui e tá. aí faz um barulhinho, vizinho e tal. Então, para não atrapalhar meus gatos também, eu tô fazendo lar temporário, então tá cheio de gato aqui em casa miando. Falei, Opa, ótimo. vou Você vai deixar. ficar, daqui a pouco você sai a sua imagem, é isso, mas você fica com a gente de Isso, alguma eu vou forma. deixar sem imagem, vou fechar, né, a imagem e o áudio. Eu não tenho como Tá. desligar, porque senão cai tudo. Então eu Sim, deixo por a imagem, favor. vou deixar só aqui. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô por aqui. Só vou deixar tudo fechadinho para não atrapalhar vocês. Tá bom, vamos ficar eu e o Júlio, é isso na tela? Isso. Ela vai continuar dividida em 3 partes, né? Eu vou te mostrar como é que fica. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Pronto, ó, vai ficar assim, tá bom? Tá, fica lá a brasileira e ficamos nós dois ali embaixo. Mas acho que dá para ver bem, não é? Dá para ver bem. Sim. Muito bem. É, vamos 2 minutinhos mais, Júlio, o que você acha? Você que manda, você é o anfitrião. Eu Muito estou bem. pronto para começar, a hora que você Tá, já quiser. vamos começar já. É, já se passam 2 minutinhos e Heloísa também está entrando, Karina, Heloísa Sampaio. Sim, Heloísa Sampaio é também uma colaboradora do Departamento de Difusão. Ela faz parte do Instituto de Formação da Brasileira, do Rio de Janeiro, e ela vai também nos ajudar na questão, no momento das perguntas, não é? Bom, vamos começar então. As pessoas que estão aqui, se quiserem avisar que nós vamos começar. E como não é uma atividade muito longa, é uma atividade que vai durar cerca de até 1 hora, não é? Então, vamos aproveitar o nosso tempo valioso, não é?
Vamos começar então a partir de agora. Eu quero me apresentar. Eu sou Carlos Pires Leal, diretor do Departamento de Difusão da Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. O evento de hoje faz parte do nosso projeto Psicanálise e Democracia. Ele é produzido, liderado, tudo, tanto pelo Departamento de Difusão, quanto pelo Departamento de Divulgação e Publicação, Vivi Frankenthal, como pelo Departamento de Comunidade e Cultura, Tereza Rocha, que dão todo o apoio a informar vocês, né, que todas as produções dessa campanha nossa pela democracia, a partir da Sociedade Brasileira de Psicanálise, todas as peças, todas as produções estão disponíveis no nosso acervo, tanto do Instagram, né, quanto do Facebook, o nosso site. Então visitem, tem muita coisa rica, muita coisa boa por lá. Eu não poderia também deixar de agradecer a nossa presidente do Conselho Diretor atual, Lúcia Palazzo, pelo apoio incansável e pela sua obstinada fé na democracia. Lúcia, valeu. Você tem dado todo apoio, inclusive foi uma das pessoas que sugeriu que esse encontro de hoje fosse realizado. Muitíssimo obrigado. Eu vou conversar hoje, a ideia é que seja de fato uma conversa com o colega Júlio Geller, que está aí junto comigo, nos quadradinhos aqui. O Júlio é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é membro efetivo e também analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Eu agradeço ao Júlio, desde já. Júlio, bem-vindo. Ok, obrigado, Carlos. Eu agradeço muito a você, como excelente anfitrião, pelas nossas conversas prévias a este momento. E tenho que agradecer também a querida amiga Lúcia Palazzo, com quem eu tive o prazer de compartilhar uma mesa no congresso da FEBRAPSE e que tinha a ver com psicanálise política, né? E foi dela que partiu inicialmente o convite para estar aqui com vocês. Muito bem, bem-vindo, Júlio, muito bom estar com você aqui. Bom, eu tinha comentado, ainda offline, mas já online, que essa atividade tem a duração aproximada de 1 hora, no qual eu e o Júlio vamos conversar, não haverão exposições, palestras, conferências. Eu acho que o tema da democracia convida, ao diálogo livre, ao diálogo reflexivo, e estamos aqui por causa da democracia e com a determinação de fazermos todo o possível e mais um pouco para a sua preservação. Será que a gente poderia estar ocupando um espaço livremente de debate, de transmissão, se as liberdades democráticas estivessem sendo atacadas, estivessem sendo restringidas? Então estamos aqui ocupando um espaço democrático e ocupamos esse espaço por causa da democracia, e é por isso que precisamos preservar essa democracia a todo custo. Nesse momento tão delicado do país, onde os ataques, as paixões, enfim, têm prevalecido nesse momento eleitoral, e com tão pouco debate de questões substantivas, sobre o futuro de um país em sofrimento, um país que vive um momento delicado da sua democracia e que vive uma situação social caótica. São 10 milhões de brasileiros com fome aguda e 30 milhões de brasileiros com fome de alguma maneira. Então é alguma coisa que mexe com a gente e que, sob qualquer ponto de vista ideológico, independente de partido, é uma realidade social traumática e problemática. Frente a esse clima de ódio, apreensão, medo, obstrução do diálogo pelo sectarismo obtuso, nós responderemos hoje aqui
com reflexão crítica, com a troca aberta e criativa de ideias, o mais livre possível de preconceitos e da declaração de verdades definitivas, que serão, na realidade, sempre pseudo-verdades. Não é? Nós vamos discutir hoje sobre a questão da cultura, da democracia, da liderança, do fenômeno do populismo, do reacionarismo, do conservadorismo, mas com uma marca, não é, que é a nossa contribuição específica, que é a marca da psicanálise. Tentaremos, eu e Júlio, conversar sobre as questões contemporâneas, atuais, candentes no Brasil, a partir da psicanálise. Bom, vamos começar então fazendo já um primeiro recorte, né? O Júlio produziu diversos textos que estão disponíveis ao público no Observatório Psicanalítico, que é uma publicação que divulga questões da cultura, da política, pela Federação Brasileira de Psicanálise. E os textos do Júlio e vários outros textos estão disponíveis para todos que forem lá procurar. Num dos textos do Júlio, que chama-se Tempos Difíceis, você diz, Júlio, que nós queremos todos sobreviver e escapar da ameaça que o coronavírus disseminou. Ultrapassada a onda mais aguda da pandemia, parece que resta uma ameaça de outra natureza e que a nossa sobrevivência está em outro lugar no momento. Júlio, pelo que a gente precisa lutar no momento para sobreviver, pegando esse gancho do seu texto? Bem, eu posso fazer uma introduçãozinha ainda. Você mencionou os meus textos no OP. Antes desses textos do OP, eu tinha publicado no blog da Sociedade de São Paulo um primeiro texto relacionado às questões da política e da democracia, falando, o título era Ficção e Realidade, e eu me referia à série O Conto da Aia, que, para quem não sabe, retrata uma situação de os Estados Unidos são dominados por uma facção fundamentalista cristã, que cria uma ditadura militarizada, e eu não vou dar mais detalhes. Na verdade, era um primeiro momento meu a querer comparar com algo que eu antevia aqui no Brasil. Sofrimento, democracia em sofrimento. Depois vários textos no OP, eu só vou falar de um título, era Desgraça Pouca é Bobagem, era uma referência ao que estava acontecendo aqui, e o Tempos Difíceis também. Mas enfim, hoje em dia o que a gente tem que temer, eu acho que é temer pela possibilidade que tem se tornado cada vez mais ameaçadora de restrição das liberdades democráticas neste país que vive um governo altamente nocivo ao ar que nós respiramos, na minha opinião. E as últimas pesquisas são um alerta para a gente ter medo do que possa vir a acontecer. Bem, enfim, eu tenho algumas ideias a respeito, mas acho que é melhor a gente bater bola, né? Sim, a gente vai bater bola o tempo todo. Acho que você fez uma introdução muito interessante do momento dramático que o país vive, né? E eu vou colocar uma questão, enfim, que a gente vai discutir provavelmente através de ângulos diferentes, né? Mas que é uma questão para nós psicanalistas que é extremamente necessária de ser enfrentada, né? Que é o seguinte: o que será que fascina, né, tantos brasileiros? O país está dividido, na realidade, né, numa liderança política que aberta e escancaradamente ataca a democracia, destrói o meio ambiente em níveis catastróficos e sem paralelos, incita a compra de arma de fogo e o armamento da população, né, ao mesmo tempo que desqualifica o pensamento, desqualifica a ciência,
agride a mulher reiteradamente, debocha das minorias, despreza os pobres, nega o fenômeno que a gente vê a cada esquina, debaixo de cada viaduto, em qualquer cidade brasileira, da fome campeando, não é? Esse país afora, como eu falei, 10 milhões de pessoas com dor na barriga, por não poder comer, não é? Escarnece da ciência, aplaude as milícias, né? E usa a mentira grosseira como estratégia sistemática para a conquista do poder. Então, me parece, né, que essas características da liderança política atual são lideranças anticivilizatórias, né? São características que atacam conquistas que brasileiros e pessoas, outros povos, outras culturas vêm fazendo, né? Que é de inclusão das pessoas, que é de debate, que é de valorização da ciência, né? Que é de pensar a contemporaneidade, que é transformar o mundo de uma maneira construtiva, e esse discurso, não é, que ataca esses valores que a civilização conquistou. Então, o que será que fascina isso? Nós sabemos que uma parte da resposta, e acho que precisamos abordar isso hoje aqui, né, é a ideia de que a adesão a essa liderança protege o Brasil contra a corrupção. Não é? Vamos falar sobre a corrupção, acho que é um tema que a gente precisa enfrentar, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão que eu quero colocar e compartilhar com você, Júlio, o que é que pode mover, né, tantos milhões de brasileiros com convicção e pessoas, né, próximas a nós, pessoas boas, pessoas muitas das vezes bem intencionadas, com cultura, etc., estarem defendendo aguerridamente valores anticivilizatórios. Vou botar aí a bola novamente para rolar. Bom, nesse momento eu me sinto bastante assustado com as possibilidades dessa democracia virar uma ditadura. Faço uma comparação com o meu tempo de aluno de ginásio, na época da instalação da ditadura militar de 1964. E um detalhe que eu vejo semelhanças, eu vou citar, um dos detalhes impressionantes da época, que eu só vim a ressignificar futuramente, foi algo que chegou a ser um prenúncio do golpe de 64. E que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, foi isso. 64 houve esse movimento, houve o golpe, 68 ato institucional, a linha dura já estava se estabelecendo, eu sentia isso no meu colégio ainda, e em 70, quando eu já estava, a partir de 70 na faculdade, a gente ficava sabendo do endurecimento, da violência, de tortura, de repressão. Bom, se você pergunta que aspectos tem a ver com essa identificação da massa com o líder, eu diria que o líder, com a sua retórica violenta, ele parece que hipnotiza essa massa, e essa massa acaba criando uma espécie de ideal de ego grupal que se confunde com a figura desse líder carismático. A gente já viu isso com Hitler, com Mussolini, e temo que estejamos vendo algo semelhante, né? Agora, o que move estas pessoas, eu diria, um dos aspectos que eu tenho pensado é a questão do ressentimento. E eu vou falar não das... Sabemos que tem o empresariado, a Faria Lima, gente da classe alta que quer manter os seus privilégios e não pensa em igualdade social, mas eu me preocupo mais com o povo, parte do povão que não é privilegiado e que se identifica com essa liderança. Eu acho que tem um aspecto que eu chamaria de ressentimento. As pessoas passariam de uma situação de sentir-se derrotados
para uma situação de ser ressentidos. Isso, a situação de ser ressentido já melhora um pouco, já lhes causa um certo bem-estar, porque o ressentido vai achar a culpa em alguém. Alguém lhe retirou aquilo que ele merecia. Alguém é responsável pela injustiça. Notoriamente, os judeus tiveram esse papel, digamos assim, na instalação da violência do nazismo. E aqui, eu acho que é isso. Campeia uma espécie de ressentimento. Eu poderia dar um exemplo recente de ontem, se você quiser, mas eu estou com medo de me estender demais. Se você quiser, eu vou falar de uma experiência minha com gente do povo. Recentemente, num grupo de e-mails de colegas da sociedade, eu vi uma observação do filósofo, do professor Vladimir Safatli, que dizia, diante dessa situação grave, de uma disputa renhida neste segundo turno, que cada um de nós fosse falar com pelo menos 2 pessoas entre os indecisos, para ver se conseguia angariar mais votos para o único candidato que pertence ao campo democrático. Eu já escrevi que esta é uma hora para a gente esquecer as diferenças até grandes ideológicas e unir quem é da esquerda, do centro democrático e da direita democrática contra aquilo que é a extrema-direita. Mas ontem eu fui, então, seguir o conselho do Vladimir Safatli e conversei com uma podóloga. Podóloga que a quem eu perguntei em quem ela ia votar. E ela ficou muito constrangida e praticamente não queria me responder, queria saber a minha posição. Ficou aliviada quando soube que eu votaria no Lula. E ela me conta da experiência dela, que circula entre uma cidade satélite de São Paulo, cheia de pessoas de uma população mais pobre, e vem trabalhar em São Paulo e atende uma clínica de pessoas de classe média e média alta. Ela diz que esse pessoal mais pobre anda sofrendo ameaças do seguinte tipo: se você votar, se o Lula ganhar, o patrão falando, digamos assim, se o Lula ganhar, eu vou embora do país, e outros farão o mesmo, e vocês vão ficar sem emprego. Essa é a situação que ela descreve. E vários isso é o que o pessoal da classe mais pobre fala para ela, com medo de assumir, de correr esse risco e esse perigo, no caso da vitória do candidato Lula, né? Por outro lado, fui falar também com um porteiro meu de edifício e fui surpreendido pela violência da argumentação dele, absolutamente antipetista, anti-Lula, e dizendo que ele é contra o socialismo, o comunismo, que o Lula quer implantar. Eu perguntei para ele, mas ele fez já 2 governos, 8 anos, ele não implantou o socialismo. Ah, mas ele quis. E agora ele quer liberar as drogas? Como assim? Perguntei. Você não ouviu o discurso do presidente da Colômbia, que quer liberar a cocaína e que a cocaína vai vir pela fronteira para o Brasil e o Lula vai liberar? Esse é um daqueles esmagados, talvez, e ressentidos, que vão atrás do discurso do nosso líder messiânico, pseudo-líder. Não é pseudo-líder, é líder de uma facção, eu acho. Uma facção de 50 milhões de pessoas, né? Sim, sim. Então eu só quis pontuar a questão do ressentimento e do medo. Sim. Pois é, eu acho que são questões fundamentais que você levanta. Eu acho que o medo, não é, de fato, é alguma coisa que está sendo vivida agudamente e coletivamente, eu diria até mais do que o medo, pânico, não é? O pânico, de um lado e de outro. Né? Nós teremos, né, a partir do segundo turno, um país que continuará a existir
com qualquer resultado e com desafios no campo da política, no campo da preservação dos direitos civis, enfim, da racionalidade, a ser construído, né? Então é importante que a gente compreenda que essa mobilização que nós estamos vendo atualmente de todos os lados, e eu priorizo aqui a mobilização no campo da ciência, no campo da psicanálise, que é a nossa praia, né? Inclusive citando essa organização brilhante, que são os psicanalistas unidos pela democracia, que tem produzido materiais do maior valor, né? Então, a vida vai continuar e vai continuar necessitada dessa mobilização, seja qual for o resultado, né? Mas eu queria falar brevemente, voltando à questão do medo, e alguma das origens do medo, sempre tentando usar a referência da psicanálise, né? Então, eu tenho a impressão que esse medo está baseado num vazio cultural, num vazio simbólico, num vazio de ideais, né? Os ideais, por exemplo, do modernismo, né? da modernidade, desculpe, que havia, né? Quer dizer, referências muito claras sobre autoridade, patriarcalismo, o valor da religião, né? Até a questão dos embates direita-esquerda, enfim. Mas haviam bandeiras, né? Essas bandeiras elas se dissolveram para o bem e para o mal. Acho que a gente hoje em dia tem liberdades, né? Para rever, por exemplo, as expressões e as manifestações da sexualidade, das identidades, da revisão do patriarcalismo, do racismo, né? Da branquitude, enfim, que são extremamente ricos, mas mostram uma cultura em ebulição, em movimento, e, consequentemente, com uma atenuação das fronteiras, né, do que são esses ideais, né? Então, acho que isso tem gerado uma instabilidade que não é necessariamente negativa, né? Mas diante dessa instabilidade, eu acho que aparecem, então, os líderes populistas, autoritários, que se arrogam, né, e se colocam no lugar de líderes que falam em nome do povo. Mas que povo é esse? Né? Porque, na realidade, colocado dessa maneira, a impressão é que é uma ideia monolítica, que o povo é claramente autodefinido, né? E que, na realidade, como se não fosse um povo heterogêneo, um povo com histórias diferentes desse país, continente, enfim. Mas que povo a gente tem falado, né? Ele é considerado um agregado social homogêneo e exclusivo, depositário de valores positivos e permanentes, e não um povo também buscando o seu caminho. Bom, o populismo, especialmente o populismo reacionário, e há um livro também que eu acho interessante, há muita produção rica que enseja reflexão nessa área. Um deles, eu vou aos poucos citando um ou outro, que é o populismo reacionário de Christian Lynch, que é extremamente interessante, um historiador, sociólogo, enfim. Né? Então ele fala do populismo como uma forma de representação que recusa as instituições e os atores que se interpõem entre o povo e o representante. É aquilo que chamamos de populismo. Estaria baseado em 3 características: o apelo ao povo contra uma elite. Né? E esses líderes populistas dizem: eu represento o povo. E o establishment, a cultura, as elites, são contra o povo. Né? Uma outra característica que eu acho que é extremamente importante, e eu já estou encerrando essa contribuição nesse momento, é uma ideia nostálgica de perda daquelas referências. Né? Então há um olhar para trás. Então nós precisamos recuperar a ideia da virilidade, do macho alfa. Né? Isso acaba sendo, inclusive, motivo de coro em público, não é? De que o Messias não brocha. Não é? A ideia do moralismo e tudo aquilo que se constrói a partir da renovação da cultura é contra o povo no discurso,
desses líderes carismáticos, populistas e reacionários. Então, a base nostálgica, eu vou devolver para vocês a segurança daquilo que se perdeu com a renovação, com a dinâmica da cultura e com as transformações que estão acontecendo. Mas eu fico por aqui para a gente continuar o nosso ping-pong aqui. Então, essa ideia que você acaba de mencionar no finalzinho bate com a minha impressão de que o ressentimento é um móvel para as pessoas se mexerem, nesse sentido de busca de um líder desse estilo grosseiro, eu diria, né? Truculento, e que, no nosso caso, ele prometia acabar com a patifaria na política. Mas é o tipo da coisa, me engana que eu gosto. Quem é que podia acreditar, quem tivesse noção do retrospecto, do histórico desse indivíduo, que ele vinha acabar com a patifaria? Muito bem, ele convenceu muita gente. Agora eu me lembro que é um processo mundial. Quem é que elegeu o Trump, por exemplo? Quem é que elege o Orbán na Hungria, na Turquia o Erdogan? E daí eu me remeto ao livro do Steven Levitsky, Como Morrem as Democracias. Com a ação desses líderes populistas, não precisa mais de canhão para entrar, para derrubar a democracia. Você vai solapando as instituições. Aqui nós vimos ataques ao Congresso, ataques ao Supremo Tribunal Federal, a tentativa e já o início do aparelhamento do STF e a promessa de um aparelhamento maior no caso de reeleição. E aí o segundo mandato costuma ser aquele em que a democracia é finalmente derrubada, digamos assim. Esse é o meu receio do que possa acontecer. Quem são as pessoas que acreditam nesse projeto? São os que acreditam. Já disse, eu acho que tem parte do empresariado, parte do mercado financeiro, os que não querem perder os seus lucros, nem privilégios, e tem esse lumpen, que eu acho que é esse que acredita que o Messias vai lhes dar aquilo que lhes tinha sido negado. Finalmente vão dar a volta por cima. Além, digamos, setores militares seduzidos por benesses que este governo lhes fornece, e fundamentalistas religiosos que acreditam que adotam essa pauta de costumes retrógrada, que foi outro dos detalhes que ajudou a ampliar a aceitação desse indivíduo completamente despreparado e desclassificado para este poder. Foi um deputado do baixo clero, absolutamente não fez nada na Câmara, e é ele aqui que está ameaçando a gente. Eu fico com uma preocupação, eu falei do exemplo meu conversando com o porteiro do prédio. Eu acho que grande parte de nós, das classes intelectualizadas, incluindo psicanalistas, a gente não sabe conversar com esse povão direito. E eles vão ficar uma grande parte deles com bronca da gente, os privilegiados, os da elite intelectualizada e também econômica. Então, agora eu focaria nós, psicanalistas. Eu acho que é inaceitável que, embora tenhamos movimentos, a sociedade do Rio, a sua sociedade, está tomando uma dianteira nesse movimento pró-democracia. Existem os psicanalistas unidos pela democracia, existe a Sociedade do Rio e a de Porto Alegre abrindo as portas para candidatos que sejam de origem indígena, negros, refugiados, mas grande parte das nossas sociedades é muito conservadora e pouco atenta à situação da política,
como se não fosse cabível para nós expressarmos-nos e tentar participar do debate público. Eu acho que há dois níveis ou mais, né? Quer dizer, a questão do que se chama intelectualidade ou elite do Brasil está apartada, dissociada do que seriam as classes sociais, né? E as marcas específicas dos psicanalistas, inclusive pensando um pouco na história da psicanálise, o que a psicanálise tem a ver com o povo, de que maneira a psicanálise dialoga, não é? Inclui o povo nos seus projetos e também nas suas práticas clínicas e na sua teoria. Não é? Então, acho que há muita coisa aí. Quer dizer, eu acho que há um texto clássico agora, do Freud, me escapa o nome da autora, talvez você se lembre, Júlio. Das clínicas públicas? Das clínicas públicas de Freud. Elizabeth Danto. Exatamente. Danto. A Elizabeth Danto, que não é psicanalista, não é? Ela é uma historiadora, mas ela tem um texto que eu recomendo para quem não conhece, que mostra que, ao contrário da história mais oficial da psicanálise, o Freud, desde o começo, especialmente no período entre guerras, esteve profundamente interessado e fez gestos, escreveu, incitou os colegas da época a abrirem clínicas sociais, clínicas na comunidade, contribuição com instituições de ensino, inclusive. Né? Então, isso é um Freud que a história não revela tanto. Né? Bom, no que você falou na nossa sociedade, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, nós vivemos um momento agora muito especial e eu tenho a enorme honra, né, de estar ao lado do conselho diretor atual, liderado pela Lúcia, enfim, que nós implantamos o projeto racial social, dando acesso a pessoas negras, a pessoas pobres, a pessoas refugiadas, né, ao processo de formação psicanalítica. E já estamos com mais de 2 turmas admitidas junto conosco. E a riqueza, não é, que esse aporte, que essa chegada desses colegas em formação está trazendo para a sociedade é absolutamente comovente. Né? Porque nós não estamos fazendo uma coisa assistencialista, nós precisamos deles para renovar a psicanálise, para trazer a cultura, os tempos atuais, valores distintos, etc. Né? E uma outra implantação nossa também, que é uma experiência que não é original da brasileira, algumas instituições, como Brasília, por exemplo, já implantaram, que é a admissão para formação psicanalítica de não médicos e não psicólogos. Né? Pessoas que têm um nível superior, evidentemente, que tenham uma identificação com a psicanálise, e que se façam análise pessoal da melhor qualidade e sigam, né, os parâmetros que nós da brasileira e tantos outros achamos que são fundamentais para aquilo que marca a identidade da psicanálise, supervisão, análise pessoal, etc. Então são experiências, né? Bom, não posso deixar de falar de Vânia Cidade, que foi nossa presidente, né? Mulher negra, ativista antirracista, né? Que foi eleita presidente da Federação Latino-Americana, a FEPAL. Né? Então, eu acho sim que há movimentos de aproximação com o popular, com o povo, né? Inclusive com repercussões na nossa clínica. O psicanalista é um ser da cultura, a psicanálise é uma produção cultural. Então, essa porosidade no diálogo com a cultura, ela desenvolve a psicanálise, ao contrário de alguns colegas que acham que deturpa, que de alguma maneira constrange e invade a privacidade do encontro analítico, que continua sendo absolutamente um valor, é um valor a privacidade. Mas nós não recebemos pessoas no vácuo, pessoas do vácuo, pessoas, não é, de outros planetas. Nós recebemos pessoas que estão nessa vida, na nossa cultura, no nosso tempo. Então, acho que esse diálogo, tanto da intelectualidade quanto dos psicanalistas, tem crescido e estamos aqui, aliás, por causa disso, não é, Júlio? Sim. Agora, eu tenho um artigo que espero seja publicado ainda, que
falando da formação analítica nesses tempos sombrios, e acho que não basta o tradicional tripé de análise, supervisão e seminários. Falta esse olhar para a polis, uma conexão com a cultura e com o meio ambiente. Esses movimentos de dar entrada para pessoas de classes menos favorecidas economicamente, candidatos negros, indígenas, isso vai, digamos, arejar a sociedade. Porque, infelizmente, ainda temos um contingente razoável de analistas acomodados dentro de um modelo, de um padrão, que análise é isso, aqui, encastelado no meu consultório, com meus pacientes, e escrevo sobre isso e trato de assuntos internos da sociedade. Como se as questões sociais, políticas, que hoje em dia são candentes, fossem reservadas para assuntos fora do consultório e fora das sociedades psicanalíticas. Já escrevi e vou citar de novo, perdão a quem já leu isso, mas durante um tempo as nossas sociedades ficaram muito voltadas para dentro, e o exemplo na ditadura do Amílcar Lopes era um negócio inaceitável, que tivéssemos um candidato ao mesmo tempo torturador nos porões da ditadura. E esse assunto demorou para ser resolvido justamente porque a sociedade queria, no caso eu acho que era a Rio 1, mas queria, não só a sociedade, como também a entidade latino-americana e a própria IPA preferiam calar-se, esconder este assunto. A Helena Besserman, que foi a analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que levantou o assunto, ela foi tratada como caluniadora. E ela demorou um tempo para ela ser, entre aspas, absolvida e o verdadeiro vilão ser desligado da sociedade. Mas, enfim, isso era no tempo em que uma pretensa neutralidade psicanalítica incluía essa cegueira perante o social e o político. Muito bem. Nós estamos, o tempo voa, eu tinha comentado com o Júlio, né? Que o tempo realmente ele vai avançando, e eu não queria deixar de abrir aqui algumas observações de pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa, né? Assinalar que pessoas que estão fazendo comentário, como Marta, Beth Mori, Teteca Lopes, Lília Machado, Úrsula Machado, Jane Santos, a Flávia Strauss, né? Nós temos uma aluna, hoje o nosso Instituto de Formação está fazendo um seminário, né? A jornada do Instituto de Formação, né? O simpósio do Instituto de Formação. Nós temos uma aluna aqui, que é a Ana Cristina Lima, e dizendo bravo SBPRJ, viva a democracia. E a Teca Tereza Lopes faz um comentário ela diz: é impressionante como fake news tem efeito nas pessoas. Temos como psicanalistas nas organizações para combater esse mal que toma conta em função do vazio que o Carlos comentou. Quer dizer, essa questão da mentira, né? Da mentira deslavada, da mentira repetida, da mentira absurda, né? No entanto, as pessoas aderem a essas mentiras e não questionam, não pesquisam, não refletem. Então, eu estou levantando aqui, quem quiser, por gentileza, faça um comentário, né? A Cláudia Faria também fica muito preocupada, que é uma preocupação de uma parte importante das pessoas, que é a ideia de haver uma tentativa de transformação do mundo num mundo socialista e comunista, não é? E que ela diz que o nosso candidato, ao ganhar, fará isto, não é?
Então, na realidade, vamos comentar, acho que é um espaço democrático de verdade isso aqui. A gente está Como abrindo. é que é? Quem é o nosso candidato? Eu suponho que seja o Lula, né? Mas ela apenas comenta que o candidato da esquerda vai, ao ganhar, vai transformar, não é, o Brasil num Brasil socialista e comunista, né? Vamos comentar, se você quiser. A Beth Mori lembra do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, que também tem contado com alto grau de comprometimento, produção por parte dos psicanalistas. A Beth é uma estimuladora, né? E uma pessoa que eu também aplaudo e agradeço, né? Mas vamos tentar, Júlio, nesse momento, conversar um pouco. A Flávia está dizendo que nós desconhecemos o povo brasileiro, essa ideia do fantasma do comunismo. Né? Eu vou fazer logo um comentário, se você quiser também. Né? Eu acho que o que se chama de comunismo é alguma coisa que não procede, que não tem nenhuma coerência com a origem do termo ideologicamente na ciência política e na história política. Né? Então, o comunismo acabou sendo uma categoria de um ente persecutório, um perseguidor que vai nos destruir, nos engolir, não é? E que nada tem a ver com o comunismo que a ciência política e que a história nos apresentou. Não é? Então, qualquer divergência, qualquer reflexão, qualquer contraponto que a gente faça, não é? e que tenha a ver com alguma coisa que contraria esse discurso racista, esse discurso de intolerância, qualquer contrariedade ou reflexão sobre isso torna as pessoas comunistas a serem eliminados, né? Às vezes eliminados fisicamente, porque eu acho que esse é um limite, né? Não se podendo tolerar a interlocução e se sentindo ameaçado, quer dizer, tem havido, não é? Na imprensa todo dia se fala de homicídios baseados numa pseudo-proteção a uma ameaça gravíssima. Não é? Mas eu acho, acima de tudo, que essa é uma entidade, o comunismo, e que tem sido usada para combater pessoas que preservam sua capacidade de pensar, de refletir e de defender a democracia. Não é? Eu acho que nós, no momento, precisamos repisar isso. O que está, no momento, em discussão é a preservação da democracia. E se a gente for recorrer à história, né, o Júlio falou sobre isso, lideranças como Erdogan e outras lideranças chegaram ao poder pelo voto democrático e, a partir da primeira reeleição, começaram a destruir a democracia, destruir os poderes que intermediam o povo, né, o desejo popular e os seus mecanismos de representação. Mas eu passo para você, Júlio, para a gente aproveitar esse tempinho do diálogo com quem está nos assistindo. Bom, a questão que me ocorreu é sobre se o candidato que é uma ameaça de comunismo é o Lula, obviamente, eu pensaria, ele já foi presidente durante 8 anos. Por que ele não instalou o comunismo? O socialismo, o comunismo. E o que é esse comunismo? É esse ente que você comentou, Carlos, que desde os tempos da Guerra Fria já assustava uma parcela da população brasileira. Depois dos tempos da redemocratização, essa ideia, esse fantasma do comunismo não aparecia mais. E agora, desde a campanha de 2018, ou desde o impeachment da Dilma, eu acho que voltou esse fantasma do comunismo, utilizado pelos grupos de ultradireita para assustar o povo. E o que é? Quem por acaso teve que colocar pessoas na sua casa? Quem por acaso teve
alguns tiveram, invasão de terras pelo movimento Sem Teto, foi patrocinado pelo Lula. O Lula mandou os mais pobres entrarem na casa da classe média. Na sua entrou, por acaso, Carlos Pires Leal? Na minha não entrou ninguém. Não entrou. Mas, enfim, são lendas e mitos. Você falou em mentiras, fake news, é tudo isso. Nessa conversa que eu tive com a podóloga, também apareceu outra coisa. O medo de que, então, quando a pessoa vai morrer, a sua herança não será destinada aos filhos, será tomada pelo governo. E é isso o comunismo, fantasma do comunismo, que é para ser discutido. Mas deve-se levar em conta que a estratégia digital do pessoal da ultradireita, que não é só aqui, que funcionou com o Trump lá nos Estados Unidos, ela está tendo bastante êxito, infelizmente. Enquanto nós talvez ainda sejamos um pouco analógicos e não digitais, né? Eu acho, num artigo que eu escrevi, num desses ensaios para o OP, que a sociedade aqui demorou muito, mas muito, para tentar se mobilizar, e eu coloco o dia 11 de agosto como uma tentativa inicial. A carta aos brasileiros e brasileiras começa a se mexer, mas até então havia uma letargia, como que achando, vamos esperar as eleições e aí a gente vota no nosso candidato. O presidente deu inúmeros motivos para o impeachment. Tudo foi engavetado pelo presidente da Câmara 1 e pelo presidente da Câmara 2, com auxílio de um procurador-geral que não procura nada porque não quer achar nada, esconde tudo, né? É isso que me ocorreu falar agora, mas vamos continuando, se der tempo. Não temos 3 horas para falar, né? Não, e agora temos cerca de 15 minutinhos que vão se aproximando, enfim, ao final. Eu queria falar 2 coisas e fazer uma provocação aqui a você, Júlio, voltando a um dos textos seus também, e recuperando um pouco essa proposta nossa de usar a psicanálise, a clínica, a teoria psicanalítica para compreender o momento. Não, a primeira questão é sobre, voltando à questão da corrupção, e que é fundamental que haja democracia para haver combate à corrupção. Não é? A corrupção, eu quero deixar claro, eu tenho a impressão que o Júlio concorda, ela é inerente à cultura, ela é inerente ao poder, ela é crônica e ela é histórica no Brasil, ela atravessa todos os partidos, todos os governos. Não é? O que muda é a disposição em investigar, em punir, né, em compreender, em pensar sobre o fenômeno. Né? Então, na medida em que a gente vê agora, por exemplo, os 3 poderes da República, o Judiciário, Legislativo e Executivo, convergindo, formando grandes maiorias, grandes conglomerados de poder, e alegando que isto facilitará a aprovação de projetos, eu acho que isso é um enorme perigo, né? Não por uma eventual harmonia produtiva entre os poderes, por um diálogo, mas sim por uma hegemonia, por uma unificação dos poderes, e que os poderes, né, a tripartite, com os pesos, contrapesos, contradições entre si, né, acabam formando maiorias que decidam qualquer coisa, não abram, inclusive, e não garantam a voz das minorias, que é alguma coisa da essência da democracia. Então, acho que a corrupção existiu no governo Lula, existe no governo Bolsonaro. Vamos lembrar, não é, que a Lava Jato teve um leque de partidos, inclusive partidos do Bolsonaro envolvidos diretamente naquilo. Então, não é alguma coisa deste ou daquele partido. É um fenômeno brasileiro. E tem um pensador, que eu não me lembro quem diz, que fala: poder leva à corrupção. Muito poder leva a muita corrupção. Então essa é outra questão, concentração do poder como facilitador de corrupção. Mas voltando à psicanálise,
E você diz num dos seus textos que sobre esse, eu gostei muito do termo que você usou, que foi um combo psicopatológico, não é? Você fala que analisando a psicodinâmica deste personagem, provavelmente o Bolsonaro, você percebe um combo psicopatológico. O elemento paranoide é nítido, pois enxerga inimigos em toda parte, imprensa, congresso e judiciário. Observo, diz você, traços de personalidade psicótica, arrogância, onipotência, onisciência e negação da realidade, vislumbrando-se uma estrutura perversa que recusa a percepção da realidade, persegue a fruição do gozo, aqui entendido como um prazer obtido à revelia das interdições, e persiste sempre na busca de um a mais de prazer. Fala um pouquinho para gente, esse combo, sob o ponto de vista da psicanálise, como pode ser vislumbrado no cenário atual? No cenário atual, quer dizer, eu estava me referindo ao personagem que você acertou quem é, né? Você disse, falou todos os componentes. O que você gostaria que eu ilustrasse aí? Já está dito o que é. Não, pois é, eu fico pensando exatamente no uso, não é, da nossa ferramenta, da nossa referência teórica, porque Sim. alguma dessas palavras, por exemplo, né, são palavras que são do uso corriqueiro, né, arrogância e tudo, mas quando você fala em estrutura perversa, fruição de gozo, né, a ausência de renúncia a qualquer obstrução ao gozo e ao prazer. Quer dizer, eu acho que a gente está usando a psicanálise para compreender e para iluminar um pouco a dinâmica atual social. Mas se você quiser, quer dizer, o que me ocorre, modestamente, é exemplificar com algumas atitudes do Mister Combo. O Mister Combo, quando eu falo da estrutura perversa, é daquele que recusa a castração, que recusa a lei. E um dos aspectos que eu acho interessantes, um fato que nem foi tão comentado, que foi antes de ser presidente, ele foi flagrado e multado por pesca ilegal numa região de proteção ambiental. Nunca pagou, fez alegações muito evasivas, e o fato é que parece que depois de presidente, o tal fiscal é que foi despedido. Isso que nem foi tão comentado. Opa, estou me ouvindo Pronto, já parou, já parou. E agora eu acho que nada pega, porque quem quiser abrir os olhos pode-se negar o descalabro na conduta da pandemia, o atraso na compra de vacinas, pode-se lembrar que ele só deu início à vacinação porque o governador Dória de São Paulo começou antes, então ia pegar mal para ele. Os indícios todos do que se chama rachadinha, que acontece? Os indícios que a CPI da Covid levantou sobre possíveis intermediações e comissões na compra de vacina, o que aconteceu com isso? Os indícios de barras de ouro que estavam no balcão de negociações do Ministério da Educação, e aí? Nada disso pega. Então, e o discurso machista, homofóbico, misógino, o ataque à cultura, à ciência, à educação, o desmonte de estruturas de defesa do ambiente, nada disso parece, quer dizer, tudo parece ser um além da lei, um além da castração, com uma espécie de gozo, uma fruição de gozo nessa situação de dobrar as instituições, por exemplo. Acho que num segundo mandato, assim como na Hungria e na Turquia, corre-se o risco de maior corrosão da democracia ainda. Eu acho que esse risco é muito grave, é real, né? Eu não acho que seja um alarmismo, né? E eu acho que a gente tem que pensar, afinal, o que é a democracia
e qual é o valor da democracia, por que a defesa da democracia, né? Eu acho que o Bolsonaro tem a vantagem da sinceridade, não é, a respeito de ser uma pessoa que antidemocrática, não é? É uma pessoa que elogia a tortura, que fala em paredão, que fala em ter que matar as pessoas não é? que supõe distorcidamente que a preservação das liberdades depende de uma bala, de um revólver engatilhado. A gente vê nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, as catástrofes das escolas, dos espaços sociais, pelo uso da bala, não é? Apesar de ser um país em situações sociais diferentes do nosso. Então, eu acho que a aposta, né, a aposta no ódio como um elemento construtivo, a aposta na bala, é alguma coisa lamentável. Um comentário também sobre a questão da pauta do costume, né, a pauta de costumes, etc., é alguma coisa estarrecedora também, né? Porque os religiosos de plantão, enfim, que estão atualmente também do lado antidemocrático, aquelas pessoas mais moralistas, em nome de denunciar situações perversas, citam, descrevem quase que prazerosamente situações de pedofilia, golden shower, linguagem chula, não é? São pessoas que se dizem religiosas, não são todas, não vamos generalizar, porque generalizações já são simplificações que amputam a realidade. Não é? Então é interessante que, não é, para falar contra transgressões morais, da boca dessas pessoas saem as descrições mais perversas, mais asquerosas, né? Fala-se, enfim, de canibalismo, pedofilia, crianças estupradas, em nome de preservar esses valores. Eles acabam. O Freud tem aquele belo texto que é a negativa, né? Você afirma alguma coisa e até defende algum valor falando o oposto dela. É muito comum em alguns políticos, né, quando começam uma frase dizendo: olha, com toda sinceridade, e repetem 15 vezes, olha, quem é sincero não precisa falar que está sendo sincero. Então, essa pauta de costumes também fala de um moralismo saudoso, nostálgico, não é? De uma época onde a moralidade era outra, porque a cultura era outra, né? O mundo era outro. Então, eu acho que também por aí também há uma distorção e uma tentativa de recuperar uma ideia purificada da sexualidade, da cultura, do patriarcalismo, inclusive do racismo, né? Porque a gente vê que e do elitismo, né? Quer dizer, da concentração de renda, no qual o Brasil é um dos campeões mundiais, mas convém dizer também que é um fenômeno mundial. Júlio, a gente está se aproximando, né? A Beth Mori fala da projeção como mecanismo de defesa. Temos aqui a Marta, que fala que a se série... não me engano... Fale. Não tenho certeza, mas acho que a Beth Mori deve ter pensado sobre aquilo que você falou, do que sai das bocas de certas mentes. Essas conversas sobre pedofilia, por exemplo, sai da mente, sai pela boca, mas vem da mente de pessoas perversas, muitas vezes. Pois é. Eu ponho daria nome aos bois. O que a pastora Damares acabou de mencionar é isso, que serve para campanha, para escandalizar aos crentes, aqueles que são crentes no atual governo, como aquele que também vai acabar com a pouca vergonha, vai acabar com a patifaria na política e vai acabar com a pouca vergonha dos costumes degenerados que andam florescendo por aí, não é? Isso. Nós estamos quase terminando, eu só quero alguns comentários que eu estou vendo aqui na tela. A Beth Mori falando sobre mentes perversas, a Marta Stumpf, a série mais vista da Netflix é sobre o canibal, não é?
a Arias, ou Arias Roseli, dá parabéns, né? Enfim, muitos comentários chegando aqui, e eu quero agradecer. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguém. A Maria Piedade fala do povo que estaria atraído pela barbárie, né? Enfim, a gente falando sobre o passado, sobre ele, que assim seja, né? Enfim, e tem vários outros comentários que eu não queria deixar pelo menos de citar, são pessoas que estão nos acompanhando nesse horário do almoço até agora, né? E queria então, Júlio, te propor, se você quer incluir alguma coisa brevemente, a gente precisa ir começando a encerrar o nosso encontro. Tá, eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu falo do lugar de um cara que nunca foi um fã incondicional do PT e nem do Lula. Votei claramente no Lula no segundo turno de 89, que era contra o Collor. Depois eu fui um eleitor PSDBista, votei no Fernando Henrique, votei no José Serra, votei no Geraldo Alckmin, não muito orgulhosamente. Mas enfim, acho que agora não há dúvida, não é possível que médicos que possam negar o descalabro das condutas na pandemia, analistas que possam negar a evidência de um caráter psicopático no atual presidente. Então, eu não vejo como o campo democrático, como eu já falei, da esquerda até a direita democrática, possa abrir mão da sensatez e votar nesse exemplo, nesse condensador de descalabros. Muito bom, Júlio. Eu quero agradecer enormemente o Júlio Geller. Nós nos encontramos um pouquinho antes, vencemos obstáculos tecnológicos, fizemos todo um investimento para estarmos aqui, né? E eu diria que o que me move aqui é a democracia, né? É a possibilidade de poder falar, a possibilidade de ouvir. Nós demos aqui voz a pessoas que não concordam com as coisas que nós estamos, com os valores que nós estamos conversando aqui hoje, mas é preciso que a gente se ouça, é preciso que a gente escute aquilo que não nos agrada, é preciso que haja um diálogo, não é? E isso não é possível com uma ditadura, com poderes hegemônicos, com fusão entre os poderes para se aprovar aquilo que se desejar, não é? Ilimitadamente, sem renúncia, sem limite, sem lei. Isso, acima de tudo, me preocupa. Eu não sou uma pessoa filiada a partidos também, não é? Mas eu sou uma pessoa apaixonada e convicta na democracia e não tenho dúvida, não é, de que ela está sob ameaça no momento. E para aqueles que ainda, né, e são muitos, graças a Deus, que acreditam na história com H maiúsculo, a história da humanidade e a história contemporânea, prestem atenção, né, nos líderes europeus, né, Erdogan e companhia, e na América Latina também, né, na França, na Itália, enfim. As pessoas, essas lideranças chegam democraticamente e começa no primeiro dia de mandato a desmontar as estruturas republicanas, a desmontar as práticas democráticas, e tem sido, se a gente considerar a história, não estou fazendo uma elucubração, ciclos longos na história com tirania. É contra isso, acima de tudo, que a gente está aqui para esclarecer, para dar a nossa contribuição, e eu agradeço a vocês todos. Não posso deixar de agradecer também a ajuda da Heloísa Sampaio, né? A Bianca Machado, que é a nossa técnica, que está aqui, que é a nossa técnica de mídias sociais, e que está nos ajudando, dando todo o apoio. A vocês que estão aqui nos ouvindo, a brasileira de São Paulo, a todos vocês, vamos continuar o diálogo com qualquer resultado eleitoral, não é? Eu espero que a luz, não é, que a liberdade vença, mas nós temos tempos à frente penosos, desafiadores,
e que exigem que a gente esteja juntos, conversando e pensando sobre as questões apaixonadamente, não é? Mas com lucidez. Posso Muito obrigado, dar uma doutor. palavrinha só final? Por favor. Para reiterar o que você falou sobre a fusão dos poderes, eu acho o importante assinalar é essa questão de aparelhamento do poder judiciário. Foi a partir disso, e eu vou fazer dar um exemplo de ditadura de esquerda. O Chávez, na Venezuela, procedeu dessa maneira e arruinou o sistema democrático de lá. É só isso. Muito bem lembrado. Cabeça fria, vamos acreditar, não é, que há o que ser feito e precisamos não entrar nesse discurso do pânico. O pânico é inimigo da reflexão e certamente atropela a democracia. Muito obrigado a todos, voltaremos a nos encontrar. Obrigado, Júlia, a todos vocês. Obrigado a todos vocês também. Até logo, tchau. Tchau. Vou encerrar aqui, gente. Obrigada. Ok. Vou salvar e te mando o vídeo. Obrigado, Bia. Muito obrigado pela tua ajuda. Paciência também. Obrigado, Bia. Tchau. Até mais. Até mais.